Lucas, capítulo 15. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Somos gratos a Ti por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui para lhe prestar culto de louvor, de adoração. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. O Senhor venha se agradar de nós nesta noite, ó Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Continua dando graça, continua fortalecendo cada um na Tua presença. Livra de todo mal, guarda o Teu povo de toda enfermidade. Continua também com a Tua boa mão de poder estendida sobre nós, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue, Senhor, suprindo as nossas necessidades. Que a tua provisão seja, Senhor, sobre as nossas vidas e que o Senhor continue dando graça para a Tua igreja. Abre-nos também a porta da palavra nesta noite, nos ajuda, nos capacita a transmitirmos aquilo que é da Tua vontade. Abençoa o Teu povo, aqueles também que estarão assistindo a essa transmissão e aqueles que por algum motivo também não puderam vir à igreja. Guarda, dá força, dá graça, livra do mal. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com um hino. Se estiver muito alto, Biel, pode baixar um pouquinho, tá? Alguém pode escolher o hino? Pode ser 123? Amém. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em Tua gloriosa luz. Em nossa fé terá valor, nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos
estar, a fim de vê-lo voltar. Amém. Glória a Deus. Hoje é aniversário do Luquinha, né, Luquinha? Vai pagar bolo hoje para nós? No final a gente ora por ele. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Leitura um pouquinho extensa, tá? Mas Lucas 15, versículo 1 em diante. Na verdade, nós vamos ler o capítulo 72? Isso. Amém? Amém. Diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias aos pés. Trazei bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém? Bom,
vamos falar um pouquinho aqui sobre um assunto. A gente quer trabalhar bem esse texto, esse contexto. Nós vamos ficar bem presos ao contexto, tá? Então eu vou explicar aqui um pouquinho para a gente começar a crescer junto nesse pensamento, nessa linha de raciocínio. Se caso o tempo não der para a gente concluir, que é um pouco extenso, a gente continua na próxima quarta-feira. Nós vemos aqui uma situação onde Jesus ele apresenta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola do dracma perdido e a parábola do filho pródigo. Tá? A parábola da ovelha perdida diz, daquela ovelha que se desgarra ali do rebanho, um rebanho de 100 ovelhas, uma se perde, o pastor deixa as 99 e vai em busca daquela ovelha perdida. E quando ele a encontra, ele a traz de volta nos seus ombros, ele carrega a ovelha, traz de volta e festeja por ter encontrado aquela ovelha. A segunda parábola fala sobre a dracma. A dracma é uma moeda, tá? Para quem não sabe, é uma moeda. E essa mulher, a Bíblia diz que ela tinha 10 dracmas, e ela perde uma, e ela começa ali a pegar um lampião, uma lamparina, e iluminando ali os cantos da casa, e com uma vassoura ali vasculhando, procurando por aquela moeda, e passa ali um tempo e procura, e acaba encontrando a moeda que ela havia perdido. Aí quando ela encontra essa moeda, ela também festeja, ela chama ali os amigos, os vizinhos, e comemora pela felicidade de ter encontrado aquela moeda que ela havia perdido. E a terceira parábola fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele resolve usufruir da sua herança, enquanto o pai ainda era vivo. E ele avisa o pai que ia sair, pede a parte dele da herança. O pai reparte a fazenda ali, fala, isso aqui é de direito seu. Aí o filho pródigo sai de casa, vai viver a sua vida ali como ele achava que tinha que viver. E nós conhecemos a história, Ele se dá mal, ele perde tudo. E depois ele volta para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, o pai também festeja, não é? E ali há uma reconciliação. Nessas 3 parábolas existem alguns pontos em comum, Nas 3 existe uma perda. Foi perdida a ovelha, foi perdida a dracma e o filho se perdeu, o pródigo. Nas 3 houveram busca, não é? O pastor buscou, a mulher buscou a dracma e o filho perdido busca de volta a casa do pai. Nas 3 há um reencontro. O pastor encontrou a ovelha, a mulher achou a moeda, o filho volta, encontra o pai novamente. E nas 3, a festa no final. O pastor, quando acha a ovelha, ele festeja. A mulher, quando acha a dracma, ela festeja. E o pai, quando o filho retorna, ele festeja. Agora, o porquê dessa aplicação? Por que Jesus disse essas 3 parábolas dessa forma? Então, aqui no começo do texto que nós lemos, a gente entende o porquê que Jesus ele usa essas 3 parábolas. Aqui diz assim, chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Jesus ele estava reunido num lugar, provavelmente eles estavam ali talvez jantando, comendo alguma coisa, e ali à mesa, ao redor da mesa, havia ali fariseus, haviam escribas, e eles estavam ali, Jesus provavelmente ensinando, falando alguma coisa, e aqui diz que começaram a chegar publicanos e pecadores. Publicanos eram cobradores de impostos, tá? Eles eram mal vistos pelo povo, porque eles cobravam imposto, o povo não gostava deles. E pecadores, de todo tipo de gente.
quando essa gente começa a chegar, os fariseus e os escribas, eles não falam em voz alta, mas eles começam a murmurar. Se ele soubesse quem é essa turma aí, ele não estava comendo com eles. Como que ele pode dizer que é de Deus e ficar na mesa junto com o pecador, junto com esses publicanos? E começaram a resmungar, a murmurar, achar ruim de ver Jesus falar ali com pecadores, com publicanos. Aí Jesus usa essas 3 parábolas como resposta aos fariseus e os escribas. E ele usa aqui de uma forma onde ele dá exemplos, né? Por exemplo, a ovelha, ela estava perdida, aí o pastor foi lá, procurou a ovelha e trouxe ela de volta e festejou. A moeda, ela estava perdida, aí a mulher para todo o serviço, começa ali a procurar na casa ali com atenção, com a lamparina, olhando nos cantos, debaixo dos móveis, com uma vassoura. Aí ela acha a moeda e festeja. E o pródigo, né, que era um filho que vai embora da casa do pai, e depois ele se dá mal, ele vê que ele fez uma escolha errada, ele se arrepende e volta, e ali há uma festa também. Então, dentro desse contexto, nós vamos falar um pouquinho sobre as maneiras dos filhos de Deus servirem a Deus, não é? O interessante nessas 3 parábolas, Jesus dá essa resposta para esses fariseus, para esses escribas, mas eu não sei se eles compreenderam bem o que Jesus queria dizer, e a gente vai tentar entender isso agora. Vejam que na parábola da ovelha e na parábola da dracma, lembra que eu falei que nas 3 parábolas existe uma perda, nas 3 parábolas existe uma procura, nas 3 parábolas existe um encontro e nas 3 parábolas existe uma festa, um festejar por ter conseguido um final feliz da história. E notem que nas 2 primeiras parábolas, o pastor deixa as 99 ovelhas para ir atrás da perdida, da uma perdida. A mulher deixa as 9 moedas para ir procurar a uma perdida. Mas o pai, ele não vai atrás do filho. O filho que volta para o pai. E por que disso? A ovelha, por ela estar perdida, o animal ele sabe que ele está perdido, ele tem sentimento, né? Quem tem um animalzinho de estimação em casa sabe. Mas ela não tem, às vezes, o bichinho, dependendo de onde ele estiver, ele não vai saber voltar. Por exemplo, se eu pegar o meu cachorrinho e trouxer ele a uma certa distância da minha casa, ele não é acostumado a sair na rua, ele nem conhece a rua. E eu soltá-lo na rua a uma certa distância, ele vai saber que ele está perdido, porque ele vai estar longe da gente, vai estar longe do ambiente que ele está acostumado, mas ele não vai saber voltar, ele vai precisar de ajuda. Então, alguém vai ter que sair, procurar, encontrar e achei aqui e levar de volta. Foi o que o pastor fez com aquela ovelha, não é? A ovelha se perdeu, ele deixa as 99 lá, ele vai, sai atrás daquela uma e ele procura. A ovelha sabia que estava perdida, mas ela não sabia chegar de volta. Existem pessoas que, quando você fala do Evangelho para elas sabem que a igreja é boa, elas sabem que Jesus é o caminho, elas creem em Jesus. Mas elas não sabem o que a igreja vai proporcionar para elas. Elas não conhecem o caminho que a igreja apresenta para elas. E essas pessoas, elas precisam de quê? De ajuda. Elas precisam de alguém que pegue na mão, que leve. Esse pastor, quando ele pegou a ovelha perdida, a Bíblia diz que ele coloca no lombo. Ele põe, eu acredito que ele pegou ela assim pelas patas dianteiras e traseiras, jogou assim atrás do pescoço, aqui no lombo, e veio trazendo ela. Por quê? Porque ela precisava de ajuda para voltar.
voltar. Ela não ia, jamais ela voltaria sozinha. Então tem esse tipo de pessoa que precisa da ajuda para encontrar o caminho. Tem outro caso da dracma, da moeda. A moeda não tem sentimento. A moeda sabia que ela estava perdida? Não. Quem sabia que perdeu foi a dona. A moeda não tem sentimento. Para a moeda ela caiu num canto, estava lá. A moeda não tem vida. Mas existem pessoas semelhantes às dracmas. Você já foi pregar para alguém e quando você fala para a pessoa do Evangelho, você começa a anunciar, a pessoa vira para você e fala assim, mas por que eu sou perdido? Eu não matei ninguém, eu não fiz nada de errado, por que para mim não tem jeito? Por que eu sou um perdido? Quer dizer, a pessoa não sabe que ela é perdida. Ela é igual a dracma. Ela está perdida, mas desconhece que ela é perdida. Ela não tem consciência que ela é perdida. Porque no conceito dela, o perdido é aquele que fez uma atrocidade, cometeu uma violência extrema, fez uma abominação. Ela acha que ela é boa gente, que ela paga as contas dela em dia, que ela trata todo mundo bem. Por que eu estou perdido? Quer dizer, esse é o tipo da pessoa que é perdido, mas não sabe que é perdido. Porque não conhece o Evangelho, não sabe do plano de salvação, não sabe que a pessoa ela nasce debaixo de uma condenação e que ela precisa de Jesus para alcançar a salvação. Esse é uma pessoa tipo uma dracma. Aí o que a mulher faz? Ela deixa as outras 9, né, que ela tinha 10, uma se perdeu, ela deixa as 9 e vai procurar essa uma perdida. E ela acha. E quando ela acha, ela festeja. Para a dracma, não tinha diferença, mas ela festeja. Então tem gente que se comporta como a dracma. São pessoas que você fala do amor de Deus e a pessoa não tem a menor consciência que ela é perdida. Aí existe uma outra diferença. Agora é o ponto que a gente vai bater um pouco mais. Que é a questão do filho. Vejam que os que interrogavam Jesus aqui na mesa, os que murmuravam, eram os fariseus e os escribas, os religiosos da época. Os publicanos e os pecadores, eles eram semelhantes às ovelhas e às dracmas. Agora, essa outra turma aqui, eram os que tinham que se achegar. É interessante a gente falar que essa expressão Filho de Deus, ela é uma expressão usada no Novo Testamento, tá? A gente não vê essa expressão no Antigo Testamento, Filho de Deus. A filiação de Deus, nós somos filhos de Deus por um milagre da parte de Deus. Né? Nós fomos enxertados, né? Nós somos feitos filhos por adoção. No Antigo Testamento, Deus ele falava com o povo pelos profetas, pela lei. Deus ele mudava a situação de uma pessoa, ele fazia que aquela pessoa o servisse. No Novo Testamento, através do sacrifício de Jesus, nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus, como diz lá no Evangelho de João, né? E todo aquele que nele crê tem o direito de ser chamado filho de Deus. Então a nossa filiação Deus é um milagre, é um ato de milagre da parte de Deus, tá? E vejam que o filho, o pai não sai para buscá-lo. Por que o pai não sai para buscar o filho? Porque se ele é filho, ele já conviveu na casa do pai. Se ele é filho, ele conhece a casa do pai. Se ele é filho, ele sabe o endereço da casa do pai. Se ele é filho e ele quiser falar com o pai, ele sabe onde encontrar o pai. E existe também esse tipo de pessoa. Os filhos que precisam voltar, mas ficam esperando o pai buscar. E o pai não vai buscar.
o pai fica esperando o filho voltar. E um dos problemas que as pessoas encontram de voltar para a igreja é que as pessoas elas querem primeiro se arrumarem, se consertarem, para depois voltar. Onde que o pródigo estava quando ele pensa na casa do pai? Lá no chiqueiro, não era? Ele estava, no último estágio dele, ele arrumou um serviço de tratador de porcos. Ele estava tratando de porcos ali para ele sobreviver. Então ele estava no chiqueiro e a Bíblia diz que ele deseja comer as bolotas dos porcos. Ele desejou comer a comida dos porcos. E aí ele lembrou, aí ele caiu em si. Poxa, o funcionário mais simples do meu pai, ele come uma comida melhor que essa. Então eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão, vou me humilhar e vou falar para ele me tratar como o funcionário mais simples dele, porque eu vou comer com decência numa mesa, não vou ter desejo de comer bolota de porco. Mas o grande problema das pessoas que estão nessa situação voltarem é que as pessoas elas querem se limpar no chiqueiro. E não dá para você se limpar estando no chiqueiro. Quando o filho resolve voltar para a casa do pai, como é que ele volta? Ele tomou banho antes de voltar? Não. Ele foi maltrapilho, fedido. Quando ele chega na presença do pai, o pai recebe ele de que jeito? Do jeito que ele estava. O pai vai lá, o pai não pensou, eu vou abraçar esse sujeito desse jeito, ele deve estar fedendo a porco. Não, do jeito que ele estava, o pai não pensou duas vezes. Quando ele entrou da porta para dentro, o pai foi lá, grudou no pescoço dele, deu um abraço, restaurou a aliança, enfim. Vejam que o filho, ele foi limpo na casa do pai. Ele não foi limpo no chiqueiro. E muitas vezes, eu não sei se os irmãos já ouviram umas conversinhas desse tipo, mas eu já ouvi. Você chama uma pessoa que está afastada para vir para a igreja, irmão, eu não vou para a igreja agora porque eu tenho que parar de fumar primeiro. Enquanto eu não parar de fumar, eu não vou para a igreja. Enquanto eu não parar de beber, eu não vou para a igreja. Enquanto eu não parar de fazer isso, eu não vou para a igreja. Está errado. Essa pessoa nunca vai voltar para a igreja. Porque ninguém consegue se limpar no chiqueiro. Ninguém fica limpo no chiqueiro. Porque a pessoa está vivendo no chiqueiro, como é que ela vai se limpar lá? Que lugar que a pessoa é limpa? Na casa do pai. Na casa do pai ela vai parar de fumar. Na casa do pai ela vai parar de beber. Na casa do pai ela vai parar de ver pornografia. Na casa do pai ela vai parar de se prostituir. Na casa do pai ela para de usar droga. Na casa do pai ela deixa de roubar. Mas se a pessoa for querer se consertar lá fora para depois vir para a casa do pai, ela não consegue vir nunca. Porque não tem como você ficar limpo estando no chiqueiro. A ideia parece até bacana, né? Poxa, olha, a consciência dele, ele não vai vir para a igreja porque fuma, vai parar de fumar. Mas não para! Faz 20 anos que o sujeito fala isso e não vem. Faz 10 anos que o sujeito fala que vai parar de beber para vir para a igreja e não para de tomar cachaça. Porque não tem como se limpar no chiqueiro. Ninguém fica limpo andando no chiqueiro. Mas a partir do momento que a pessoa resolve vir para a casa do pai, veja que quando cai a ficha desse rapaz, quando dá aquele estalo, quando ele pensa verdadeiramente, eu preciso voltar, é um momento de mudança na vida dele. Porque tudo que Deus quer ver na gente, tudo que Deus deseja em nós, é um desejo sincero de mudança. Eu preciso mudar. Eu não posso continuar assim. Eu preciso mudar, eu preciso de uma transformação, e eu sei que de mim mesmo
Eu não consigo, é só Deus para poder fazer isso na minha vida. E aí o operar de Deus nas nossas vidas entra em ação. E essa é a grande questão aqui nesse texto todo, é quando o jovem resolve vir e o pai simplesmente o recebe. O pai, quando vê o filho voltando, ele não pega um funcionário, um empregado dele, ele está voltando, mas manda ele tomar um banho primeiro, manda ele tirar aquela roupa que deve fazer umas 2 semanas que ele não troca. O pai não faz nada disso. Do jeito que ele entra, o pai corre ao seu encontro e o abraça. As pessoas muitas vezes não conseguem obter mudanças, não conseguem retornar à casa do pai, porque elas querem se limpar enquanto estão no chiqueiro e isso não tem jeito. Enquanto não houver uma mudança de hábito, de prática, vai continuar suja. Ela quer melhorar, mas não consegue. Ela quer deixar tal coisa, mas não consegue. Porque não vem para a casa do pai. Aí nós vemos um outro ponto. Quando ele pensa em vir para a casa do pai, ele pensa de vir para a casa do pai para ser o quê? Um funcionário do pai. Então, eu vou lá, vou ser o mais humilde, o mais simples, o funcionário menor que meu pai tiver lá. Eu vou me candidatar a essa vaga e eu sei que eu me candidatando a essa vaga eu vou ter comida decente no prato e vou ter uma vida mais decente do que eu tenho hoje. Só que tem um problema. A casa do pai não tem vaga para funcionário. A casa do pai só tem vaga para filho. Porque não importa o que você faça para Deus, não importa o que você faça para Deus, você não vai ser salvo por aquilo que você faz. Você pode se gloriar. Se não fosse eu nesse lugar, se não fosse não sei o quê. Se não fosse você, sabe o que Deus faria? Colocaria outro no teu lugar. Pode até ser que a pessoa não tivesse o teu talento. Pode até ser. Mas Deus ia usar a pessoa do jeito que ela é. E Ele ia capacitar e Ele ia fazer do jeito dele. Na casa do pai só tem lugar para filho. E está cheio de gente hoje querendo trabalhar para o pai. Ser funcionário. E Deus não quer funcionário. Deus Ele quer filho. Ah, mas será que tem gente assim? Poxa, tanta gente fazendo, esperando tanta remuneração, quem é que recebe por trabalho? É funcionário. Seu filho lava uma louça lá para você, você vai dar dinheiro para ele? Pode até dar por um agrado, mas assim, costumeiramente, ele não come na casa com você, ele não vive lá? Por que não lava uma louça? Agora chama uma pessoa de fora para lavar uma louça, para ver se ela não vai te cobrar. Vai te cobrar o dia. Ah, dá uma limpada aqui em casa, tá bom, é tanto dia. Porque é funcionário. É diferente de ser filho. E Deus, Ele busca filhos que o agradem. Dá para servir a Deus sem o agradar, sabia? Vamos dar um exemplo? Vamos falar da louça ainda. Já viu quando você pede para o teu filho lavar a louça, ele faz aquela cara, né? Ela faz a louça. Aí acaba lavando, mas faz aquela cara que você olha e fala, poxa, para ficar com essa cara era melhor não ter lavado, né? Podia deixar que eu mesmo lavava, para ficar com essa cara aí de quem chupou limão, né? Mas não tem vezes que o filho agrada? Você não pede, ele vai lá, ô mãe, ô pai, olha, eu vi que tinha uma louça lá, eu fui lá e lavei para você. Aí você fala, poxa, como ser bonzinho, né, filho? Deus te abençoe, ó, compra uma balinha lá para você, compra um chocolatinho. Por quê? Porque você se agradou da atitude do teu filho. Mas quando o filho faz as coisas com aquela cara de quem chupou limão, você se agrada? Não, você fala, poxa, para fazer desse jeito é melhor não fazer.
fazer. Para ficar emburrado o resto do dia, porque lavou meia dúzia de prato, podia deixar que eu lavava. Então você pode servir a Deus agradando, como você pode servir a Deus também não agradando. Tem ensaio hoje, irmão. Esse frio. Podia ter ficado em casa dormindo, tem que levantar para ensaiar, mas eu vou, né? Para Deus. Era melhor você ter ficado em casa dormindo, porque o seu sacrifício é de tolo. Agora, se você vem jubilante para a igreja, oh Deus, glória a Deus, aleluia, não vejo a hora de chegar ao culto, vou ensaiar para na hora do culto entregar o meu melhor louvor. Pronto. O Pai se agradou de você. O Pai está feliz com você. Então, na casa do Pai tem vaga para filho, e filho que o agrada. Funcionário, o Pai não precisa de funcionário, Deus vai precisar do meu serviço. É muita pretensão, não é? Quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus? O que fazemos é para agradar o Pai. Porque o filho gosta de agradar o Pai. Porque é um pai bom, um pai de amor, um pai que cuida, um pai que zela, um pai que faz tudo por nós. E a retribuição à altura de quem ama de verdade é agradar. Por que a gente, muitas vezes, por que a gente não peca, não sai fazendo coisa errada por aí? Quando eu falo não peca assim voluntariamente, porque nós somos pecadores. Mas assim, você sabe que uma coisa é errada, por que você não faz aquilo? Deu uma vontade de ir lá no bar tomar não sei o quê, por que você não vai beber? Alguém vai te catar pelo paletó, aqui vai te puxar, não vai lá que é pecado? Vai ter alguém para te fazer isso? Não. Sabe por que você não vai? Porque você ama Deus, e quando você ama, você não gosta de magoar quem você ama. É a mesma coisa quando um homem ama uma mulher, ou vice-versa. Você faz de tudo para agradar aquela pessoa. Você vai lá, você prepara uma comida, você faz o gosto da pessoa, você agrada, por quê? Porque você ama, você quer ver aquela pessoa feliz. Agora, se você ama uma pessoa, a pessoa não gosta de tal coisa, você vai lá e vai comprar o que ela não gosta para levar para ela, sendo que você sabe que ela não gosta? Não, por quê? Porque se você fizer isso, ela vai ficar triste. Então, a reciprocidade do amor é você agradar, é natural. Você não agrada porque você pensa, eu preciso agradar, eu preciso fazer alguma coisa que agrade, eu tenho que me esforçar, é natural. Você agrada porque ama. E com Deus é da mesma forma. Por que você faz? Por que você vem à igreja? Por que te pedem para fazer alguma coisa e você vai lá e faz com amor? Porque você ama Deus. Simplesmente por isso. Porque a casa do Pai é feita para filhos e filhos que o agradem. Então veja, pessoas não vêm à casa do Pai porque, primeiro, querem se limpar estando no chiqueiro. Isso não funciona. Vem do jeito que está e deixa Deus te limpar, deixa Deus te lavar, deixa Deus trocar tua roupa, deixa Deus ajeitar a tua vida. Segundo, casa do Pai não tem lugar para funcionário, tem lugar para filho. Deus não precisa dos nossos serviços. Deus não precisa do meu serviço. Deus precisa de filhos que o amem e façam o que fazem por amor. E um outro ponto. O Pai não faz aquilo que é para você fazer. O pastor foi buscar a ovelha. A mulher foi procurar a dracma. O pai não saiu da propriedade, da casa, para ir atrás do filho. Porque quem que tinha que voltar? O filho. Por quê? Porque ele conhecia o caminho de volta. A Bíblia não diz, quando errar, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta.
Errou? Errei. Poxa, e agora? Agora não tem mais jeito. O que você fizer não muda mais a situação. Você pode chorar uma semana. Vai mudar o que você fez? Não. Pode chorar um ano. Vai mudar o que você fez? Não. Quanto mais cedo você lembrar, tiver consciência do teu erro, pedir perdão, se arrepender e voltar, mais cedo Deus restaura a sua vida. Moisés, ele foi criado no Egito, na casa de Faraó. Moisés, ele mata um homem no Egito. Moisés, ele foge do Egito sendo procurado. A condenação de Moisés seria a morte pelo que ele fez. Tá? Moisés passa 40 anos no deserto, escondido, lá na casa do seu sogro, lá na terra do seu sogro, Midian. E quando Moisés volta, que ele tem um encontro de novo com Deus, o que Deus faz com Moisés? Manda ele de volta para onde ele saiu, lá do Egito. Só que ele sai de lá como um fugitivo, agora ele volta como um tipo de um missionário, alguém enviado por Deus para uma obra especial. Quantas pessoas que saem de uma situação horrível, Deus vai lá, restaura a vida daquela pessoa e manda depois essa pessoa para lá dar testemunho de onde ela andava, com a turma que ela se misturava lá, para que você possa ganhar aquelas vidas para Jesus. Então não é possível esperar que o Pai faça aquilo que é para mim e para você fazer, aquilo que é para quem quer voltar a fazer. A gente precisa ter consciência disso. Aquele que não tem consciência, lembra que eu falei da dracma? Tem gente que é igual a dracma, ela não tem consciência que está perdida. Você fala, mas poxa, você fala do evangelho, mas poxa, por que eu estou perdido? O que eu fiz? Eu não matei ninguém, não roubei. Por que eu sou um perdido? Quer dizer, a pessoa não tem consciência do estado dela. Essa pessoa precisa de ajuda. Tem que levar ela de volta. A ovelha sabe que se perdeu, mas não sabe voltar sozinha, porque é limitada. Quer dizer, tem gente que sabe que Jesus é o caminho, que a igreja é uma bênção, mas não desconhece a proposta de salvação. Precisa de ajuda, precisa pegar pela mão e trazer. Agora o filho tem que voltar sozinho. E eu não sei se os irmãos pararam para observar a proporção que as parábolas nos informam. A ovelha, o pastor tinha 100, perdeu 1%. A dracma tinha 10, perdeu 10%. O filho, o pai tinha 2, perdeu 50%. E Jesus usa essa parábola dessa forma que a gente está falando aqui, ilustrando, esmiuçando o que está escrito aqui, para mostrar para aqueles fariseus e para aqueles escribas que eles estavam na posição dos filhos que precisavam voltar, e os pecadores e os publicanos que vinham eram semelhantes às ovelhas e às dracmas, não tinham entendimento. Porque os fariseus e os escribas conheciam a lei. Só que eles estavam desviados dela, estavam afastados dela. Eles viviam de aparência. Eles eram religiosos, simplesmente religiosos. Então, irmãos, onde nós queremos chegar? Como que nós vamos concluir? Graças a Deus o tempo deu. Nós precisamos entender que para sermos filhos de Deus, servindo a Deus com alegria, nós precisamos estar na casa do Pai. Não tem como servir ao Pai, não tem como ser filho se não estiver na casa. Porque os que saem se sujam e para se limpar é difícil, só voltando para casa. Os que querem voltar só para trabalhar, não funciona, porque Deus não quer funcionário, Deus quer filho. E para voltar, precisa a pessoa ter a iniciativa. O Pai está lá, pronto para receber. O Pai não quer nem saber como que vai chegar.
se vai estar cheiroso, se vai estar fedido, se vai estar bem vestido, se vai estar maltrapilho. Isso não importa. O que importa é que venha. Porque quando vier, o Pai abraça ele. Amém? Fique essa palavra para nós nessa noite. Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração. Vamos orar a Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Somos gratos a Ti também pela Tua palavra. Nos ajuda, nos dá graça, Senhor, que o Teu Espírito possa continuar falando aos nossos corações. Abençoa para que possamos sempre Te servir com alegria, sermos filhos, Senhor, que Te ama e que temos compromisso contigo, com a Tua palavra, amamos a Tua casa, amamos a Tua presença e queremos estar contigo por toda a eternidade. Nos ajuda nesse propósito, nos fortalece, nos dirige para a honra e glória do Teu nome. Nos leva também agora na Tua paz, nos guarda, nos livra do mal, nos dá uma noite abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Não somente agora, mas para todo sempre. Digamos, amém.